Eu sou Margarida Araújo, eu sou filha de Júlio Cassiano e Helena. Nasci em 1971, tenho 48 anos, sou acariense e nasci em casa, em casa. Minha felicidade ainda é por ter nascido em casa, porque não deu tempo minha mãe chegar até a maternidade local. As ruas que eu percorri na minha infância foram as ruas que mais marcam o meu coração até hoje, que foi no bairro Luiz Gonzaga. A Rua Aurélio Pires e a Rua Antônio Severiano, principalmente por coisas simples que até hoje marcam a infância, eu acho que não só a minha, mas a de todas as adolescentes que moraram ali. E assim, para a gente ser feliz naquela época, a gente não precisava de muita coisa. E naquela época não existia droga, naquela época não existia você se alcoolizar. Naquela época a gente era feliz com uma bicicleta, a gente era feliz com um pular de banco, que ficava pulando de banco em banco, assistindo aquela novela que seu Milton tinha o horário de desligar na Praça Antão Lopes. A TV da Praça Antão Lopes foi a que mais marcou a nossa infância, a minha vida principalmente, porque era ali que a gente se reunia, as amigas de infância, para a gente contar as nossas histórias. E ali que a gente começou a adolescência, chegou ao ponto de começar a se encantar pelas outras coisas do mundo. Aí vem o primeiro amor e aí vem muitas histórias lindas que foram passadas naquele lugar. A minha infância foi um pouco difícil. Não vou dizer a você que foi fácil, porque eu fui criada pela cidade de Acari, por algumas casas, né? Porque minha mãe era empregada doméstica, que é uma coisa que eu digo com muito orgulho, muito orgulho. Minha mãe era empregada doméstica. E em cada casa que minha mãe passava na cidade de Acari, em cada casa eu aprendia um pouco com a pessoa daquela casa, com o dono da casa, com o vizinho daquela casa. Numa casa até eu disse a uma pessoa que eu aprendi a ser empreendedora, porque a vizinha me ensinava a vender alguns produtos. Em outra casa eu aprendi a fazer crochê. Em outra casa eu observava o movimento de empreendedorismo dos vizinhos. E aí cada casa que eu passei, eu aprendi alguma coisa. E não me envergonho de dizer, foi uma infância triste, mas minha mãe foi guerreira, minha mãe não perdeu nenhum momento, não se desequilibrou e nos criou. Quando minha mãe separou do meu pai, foi justamente no ano que eu nasci, 71, né? Eu nasci, meu pai ficou apenas 7 meses em casa e ele construiu uma nova família. Família essa que, para as pessoas que não entendem, para mim foi um presente. Então, assim, ao geral, eu tenho 11 irmãos, né? 5 filhas com meu pai e minha mãe e com a outra esposa do meu pai, que ele construiu outra família com Natália. Meu pai teve mais 6 irmãos e realizou o grande sonho dele, que o sonho do meu pai, de Júlio Cassiano, era ter filhos homens. Então, assim, os filhos que ele teve com minha mãe faleceu. Aí, com Natália, ele já teve os filhos homens, né? Que foi o presente que Deus nos deu. E isso nunca foi impedimento, porque a minha mãe ensinou que a gente respeitasse a outra família e fomos crescendo junto e a amizade dos irmãos sempre continuou, até hoje. Aí veio o seguinte, aí começou a minha vida já como jovem, conheci uma pessoa, né? Tive meus namorinhos de adolescência, mas chegou um momento mais sério em que eu conheci uma pessoa e era muito jovem, aí eu tinha 17 anos, 18 anos, né? Poucos dias de namoro, eu fui morar com ele. Fui morar com ele, não éramos casados, mas ali aí dele veio meus 3 filhos, né? E vim casar com ele após 7 anos que estávamos juntos. Casei na Assembleia de Deus, até nessa época que a gente foi morar, eu não era evangélica. E quando eu casei na Assembleia de Deus. Os meus filhos foram eu digo que foi o maior presente que o meu casamento deixou, né? Porque assim, com o passar do tempo, as dificuldades do meu casamento, acabou que eu me divorciei, né? Mas aí o meu divórcio não mudou em nada na criação dos meus filhos, porque eu sempre tive força para sustentar, para equilibrar minha casa, para construir, levar à frente, nunca tive medo. E eu nunca tive medo de ser uma mulher sozinha. Até porque eu não acho que a gente não tem força. Eu acho que a mulher não é um sexo frágil, eu acho que a mulher é forte. Para segurar 3 filhos, equilibrar, educar e hoje saber que todos eles estudam,
trabalham, são formados. Quer dizer, o meu orgulho, porque eu construí minha família, chegou a um certo ponto que acabou, mas eu consegui levar à frente. E hoje eu me orgulho dos filhos que eu tenho. O meu primeiro emprego, eu era regente do conjunto da Assembleia de Deus, até como eu falei. Eu era evangélica nessa época, foi o meu primeiro emprego. Quando eu passei para o agente comunitário de saúde. E aí comecei a trabalhar por vários bairros de Acari, e o meu trabalho era um trabalho específico. Ele não era para cuidar de criança, orientar as gestantes, não era para orientar o peso de criança, era um trabalho diferente. Era um grupo chamado Hiperdia, que era para cuidar somente de hipertensos e diabéticos. E eu visitava todas as casas de todos os agentes de saúde de Acari. Até hoje eu tenho essa marca, essa recordação, esse amor por esse povo. Acari para mim é tudo. Acari para mim é tudo. O lugar de minha origem, o lugar que eu cresci, o lugar que eu me inspirei, o lugar que eu me fortaleci como mulher. Precisei sair de Acari por um motivo muito nobre. Um motivo nobre que eu sairia de novo. Um motivo nobre que não vou mentir. Precisei sair, trabalhava. Nessa época eu trabalhava no PSF 3. Já tinha passado pelo PSF 2, já tinha passado pelo centro de saúde. Mas minha mãe estava com problema de Alzheimer. O Alzheimer começou a avançar. E ela precisou do meu reforço. Então, assim, não tinha como eu trabalhar e cuidar da minha mãe ao mesmo tempo. E eu acho que a mãe da gente está acima de qualquer coisa. E não era o meu trabalho naquele momento que estava precisando de mim, era a minha mãe. E eu decidi, cheguei lá, era contratada, e pedi demissão e segui minha missão, cuidando dela. Aí, o motivo do meu afastamento de Acari não foi a demissão, é porque com a demissão eu fiquei financeiramente sem condições de me manter na cidade, porque minha mãe era aposentada por invalidez e eu tinha que fazer alguma coisa por ela, mas por mim eu também precisava fazer. Foi aqui que eu tive uma conversa com meus filhos, que moravam em Parnamirim, e meus filhos disseram: venham para cá, que a gente acolhe você com a minha avó, até o dia que Deus permitir a sua missão. E foi isso que eu fiz. Eu saí, me ausentei por 3 anos da minha cidade, que eu amava. Inclusive eu tenho uma frase que eu digo muito: sempre que eu visitava Acari, eu dizia que quando eu chegava em Acari, a minha alma estava me esperando na entrada do posto das Cordilheiras. E sempre que eu entrava na cidade de Acari, a minha alma entrava no corpo. E sempre que eu saía da cidade de Acari, a minha alma saía do meu corpo. Porque a minha felicidade era tão grande a retornar a Acari, porque era aqui que eu me sentia completa. E eu não saí daqui porque eu queria, eu saí daqui porque foi providência de Deus. Eu tinha que cuidar. Qual o papel de um filho? Amar sua mãe e cuidar, honrar seu pai e sua mãe. Foi o que eu fiz. Então, assim, não queria sair, mas o destino me obrigou a fazer isso. E me sinto honrada por isso. Mas essa questão da alma é a alegria, que a minha alegria era aqui e não lá. Tanto que hoje eu estou aqui. E eu, como mulher, e vendo a necessidade de muitas mulheres, principalmente de muitas jovens, de muitas adolescentes que passaram muitas coisas e que eu passei no meu passado, né? Eu tive muitas histórias, tenho muita história de superação. E Acari foi uma cidade que me fez a minha construção, e eu fiquei com a base firmada aqui. Então, assim, como mulher, eu lancei meu nome à pré-candidatura da cidade, porque eu sei que eu tenho como contribuir, porque foi aqui onde eu fui acolhida, foi aqui onde eu recebi força nos piores momentos da minha vida, foi aqui onde, quando eu passei as maiores dificuldades, meus amigos me acolheram, foi aqui onde tudo que eu precisei em relação à saúde eu conseguia. Eu me acho uma pessoa capacitada a dispor meu nome à pré-candidatura de vereadora em Acari, porque eu sou uma pessoa responsável, eu sou uma pessoa competente, eu sou uma pessoa que venho de origem pobre. Eu conheço, eu tenho vivenciado problemas de situações difíceis na minha vida que eu consegui superar, porque eu conheço o sofrimento de muitas jovens que cresceram como eu, que cresceram sem pai, que cresceram sustentada por mãe, e que assim, esse crescimento fortaleceu a minha vida. E essa força eu não quero que fique só para mim, eu quero contribuir com as outras mulheres. Eu acho que a minha força, o meu incentivo às mulheres vai ajudar a cidade, porque tem muitas mulheres que dependem de
que outras mulheres abram a boca com histórias de superação, com incentivo, e que isso vai ajudar bastante a cidade. Eu estou pré-candidata a vereadora na cidade de Acari por amar a minha cidade, porque eu tenho uma afinidade com o povo, porque eu conheço a situação difícil de cada um e representar a força das mulheres, né? Porque eu sei o quanto é difícil ser criada por uma mulher sozinha, e também, de um certo tempo após o divórcio, tive que criar meus filhos sozinha, e porque eu sei o quanto é difícil para as jovens se equilibrarem, e eu sei que eu tenho como contribuir com isso, com a minha experiência.